Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como instalar o mini voltímetro DC 100 volts 10 amperes, um dos mais comuns do mercado. Vamos lá? Se você montar uma fonte de tensão DC, você vai querer medir a tensão e a corrente dessa fonte. Qual instrumento escolher? O mais usado é esse da figura. Seu preço é muito em conta. É simples de montar e, convenhamos, vai ficar bonito na sua fonte, como essa fonte da figura. O link para a construção dessa fonte está na descrição desse vídeo. Esse modelo da figura é para correntes de até 10 amperes, o mais usado, já que 10 amperes já é uma corrente bem alta para a eletrônica. Mas existe uma versão para correntes de até 100 amperes. Aí a resistência shunt deve ser montada por fora, quanto a tensão de medição vai de 0 a 100 volts DC. Muito bom! Observe que esse instrumento mede tensão e corrente contínua, DC. Mas como ligar? Um seguidor me pediu ajuda para ligar um desses. Então, se é dúvida de um, é dúvida de muitos. Resolvi fazer esse tutorial. Para ligar esse instrumento, você tem simplesmente que usar o princípio de medição dos voltímetros e amperímetros. Isso você aprendeu lá no início dos seus estudos da eletrônica. O voltímetro deve ser ligado em paralelo com a medição, o amperímetro deve ser ligado em série, a impedância interna do voltímetro ideal é infinita, a impedância interna do amperímetro ideal é zero. Se você olhar para o mini voltímetro, enxergando o amperímetro e o voltímetro dentro dele, então tudo vai ficar mais fácil. Então vou montar um modelo do mini voltímetro. Sim, assim tudo fica mais fácil. Veja na figura. Entre o fio preto e o fio vermelho está o amperímetro. Como esse aparelho mede corrente contínua, cuidado com a polaridade. O positivo do amperímetro é o fio vermelho, nada mais lógico. E o negativo é o fio preto. No amperímetro, o positivo é por onde a corrente deve entrar para que a leitura no display seja positiva. Exatamente como em qualquer amperímetro, simples assim. Note que no modelo, o negativo do voltímetro está interligado com o negativo do amperímetro. Mas cuidado! O positivo está ligado no fio amarelo. O fio preto serve tanto para a medição da corrente como para a medição da tensão. Como por esse fio vai passar a corrente, que pode chegar a 10 amperes nesse modelo, então ele é mais grosso. Já o fio amarelo vai ser usado somente na medição de tensão. E como você sabe, o voltímetro não consome corrente. Ele tem alta impedância, por isso esse fiozinho é mais fininho. Viu? Tudo bem explicadinho. No modelo, o circuito de medição e processamento está desenhado nesse retângulo interno. Os dois fios ligados ao processamento servem para alimentar o circuito. O fio preto e o fio vermelho estão no mesmo conector do fio amarelo do positivo do voltímetro. Esses dois fios servem para alimentar o processador. Note que eu inverti a posição em relação à realidade, isso para deixar o diagrama mais limpo. O importante são as cores. Tendo esse modelo em mente, fica tudo muito simples. O circuito a ser medido é muito simples. Consiste de uma fonte de tensão, a fonte 1 no diagrama, e a carga. Aqui eu desenhei a carga com linhas pontilhadas. Se esse instrumento for instalado dentro da fonte, a carga estará fora da fonte, por isso as linhas pontilhadas. Note que eu usei a mesma configuração do desenho do fabricante. Cuidado! O positivo da fonte está para baixo, o negativo para cima. Então, eu desenhei o terra da fonte no negativo para salientar bem esse detalhe no desenho. Mantive dessa forma para ficar o mais parecido possível com o desenho enviado pelo fabricante e que está na internet. Para tudo ficar bem claro, eu desenhei o sentido da corrente L que circula pela carga. A carga poderá ser outro circuito, um amplificador, por exemplo, ou pode ser uma resistência mesmo. O importante é que o positivo da carga seja ligado no positivo da fonte 1, o positivo marcado na figura, e o negativo da carga seja ligado no negativo da fonte. Se esse circuito fosse uma fonte de tensão, os terminais mais e menos da carga seriam os terminais de saída dessa fonte. O ideal é ligar primeiro o amperímetro. Agora é fácil ligar o amperímetro, é só colocar em série com a carga. O vermelho do amperímetro no negativo da carga, não é no terminal negativo da fonte 1. Isso pode confundir a cabeça de alguns técnicos, se eles não estiverem com esse modelo na mente.
Note que a corrente está saindo do negativo da carga e está entrando no positivo do amperímetro, sai do negativo do amperímetro e só depois vai para o negativo da fonte. Não erre o caminho. Note que internamente o amperímetro possui uma resistência shunt. Como eu já mostrei no tutorial passado, nos voltímetros analógicos a corrente é medida na forma de tensão. Atenção sobre a resistência shunt, uma resistência de alta precisão. Olha ela ali no instrumento. Parece um fio, mas não é. Na maioria dos instrumentos, você liga a medição de corrente no negativo da fonte. Na volta da corrente, o amperímetro fica em série com o negativo. Nesse instrumento, a máxima corrente de medição é 10 A. Não passe disso, senão você vai sentir cheiro de shunt queimado. A ligação do voltímetro não tem segredo. É só ligar em paralelo com a carga. O positivo do voltímetro, que é o fio amarelo, no positivo da carga. O negativo do voltímetro, que é o fio preto, no negativo da fonte. Por isso é importante ligar antes o amperímetro. Se você fez isso primeiro, então basta ligar o fio amarelo do voltímetro. O negativo já está ligado. Cuidado! Esse instrumento só mede até 100 volts. Mais do que isso, você vai sentir cheiro de ampere queimado. Vai torrar tudo. Você tem que ligar o processador para que ele processe a medição, acenda os LEDs e tudo mais. Para isso, existem os fios vermelho e preto junto do fio amarelo. É só ligar o vermelho no positivo e o fio preto no negativo da fonte de alimentação do instrumento, a fonte 2. Note que tem que ser uma fonte externa, mas é uma fonte de baixa potência. Qualquer eliminador de bateria comum serve, ou carregador de celular. Isso porque a tensão de alimentação do processador pode variar de 4 volts a 30 volts e a corrente é muito baixa, menos de meio ampere. Eu recomendo não passar de 12 volts. Essa é uma ligação que você pode usar sempre. Mas existe uma segunda forma de ligar e economizar a fonte 2. Veja a seguir. Se a fonte de tensão principal, a fonte 1, for uma fonte com tensão entre 4 volts e 30 volts, então você poderá usar essa fonte para alimentar o processador. Isso faz com que você economize uma fonte, a fonte 2. Mas cuidado! Se a fonte principal, o 1, for ajustável e a tensão cair abaixo de 4 volts, se isso acontecer, pronto, o instrumento deixa de funcionar. Então, essa técnica de usar a fonte 1 para alimentar o processador, eu só recomendo para fontes fixas, um painel solar de 12 volts, medir a carga de uma bateria que pode variar de 10 volts a 13 volts e assim por diante. Na maioria das vezes, eu aconselho você a usar duas fontes. Esse modelo tem 2 trimpotes para o ajuste fino da tensão e da corrente. Isso ajuda muito desde que você tenha uma fonte de tensão de referência e conheça a corrente no circuito. Lembre-se que esse instrumento é bem simples, não espere milagres dele. Existe uma versão com shunt. Nesses modelos não tem aquele shunt interno, então você terá que montar por fora. Nesse caso, o fio vermelho e preto do instrumento passa a ser simples ponteiras do voltímetro interno para ler a corrente. Não vai circular corrente nesses cabos. Para isso, você deve ligar a carga direto no shunt. Toda a corrente passará por ele. Note que o shunt tem 2 parafusos para cada lado. Os parafusos maiores você vai ligar na carga e na fonte. É por onde vai passar a corrente. Nos parafusos menores você vai ligar os fios preto e vermelho do amperímetro do instrumento. Detalhe interessante esse. Nesses modelos com shunt você poderá medir até 100 amperes. Uma sombra de corrente chega a dar arrepios. É para aplicações bem especiais. Note que se você ligar só o voltímetro, pelo menos o fio preto do amperímetro você terá que ligar. Olhe no modelo. O negativo da medição de tensão está ligado nesse fio. Tendo o modelo em mente, tudo fica simples. Pronto! Isso é tudo. Tendo o modelo em mente, não tem segredo. Você liga fácil o seu mini voltímetro. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!